Sejam bem-vindos ao nosso último dia de congresso. Antes de iniciar, eu queria dar um recadinho para vocês sobre os certificados. Eles estarão disponíveis a partir de segunda-feira no site da APEPREM. Tá? O nosso tema hoje é a aposentadoria do servidor com deficiência, o papel fundamental da avaliação biopsicossocial. Eu estava até comentando, né, com a Quitéria que lá no nosso instituto, a gente tem essa dificuldade no nosso município, nós não fizemos reforma ainda, então a gente não concede administrativamente aposentadoria para esse grupo de pessoas. E é um tema complicado, porque, como a gente estava falando, o regime geral já faz isso desde 2013, então as pessoas ficam perplexas, né, de não... Como assim vocês não concedem aposentadoria para pessoa com deficiência? Mas muitas coisas envolvem a concessão dessa aposentadoria, desde a admissão desse servidor, a atividade que ele exerce. Então, é um tema bastante interessante. Eu acredito que muitos dos institutos têm ali esse calinho ali no pé, né, para lidar, né, no seu dia a dia. Então, para não tomar muito tempo dos nossos palestrantes, eu vou fazer uma leitura breve aqui do currículo deles. O Enio Francisco Rosa é graduado em Serviço Social pela PUC Campinas, com extensão nas áreas de determinantes sociais do processo saúde e doença pela Faculdade de Saúde Pública da USP, gestão de programas de promoção de saúde pelo SEBESC e aplicação do IFBRA na avaliação biopsicossocial pela AIMA, especialista em impactos da violência na saúde pela Fiocruz. Atuou por 10 anos como professor na pós-graduação da FAPSS e integrou o Instituto Lukács. Atualmente trabalha como assistente social no Centro de Referência de Saúde do Trabalhador Freguesia do Ó e no Instituto de Previdência Municipal de São Paulo. Ah, você é do IPREM? Que bacana. Pode vir, Enio. A nossa outra palestrante é Quitéria de Lima Melo. Ela é chefe da Divisão de Serviço Social e Perícia Médica do Instituto de Previdência do Servidor Municipal de São José dos Campos. É bacharel em Serviço Social pela Universidade Federal de Alagoas. Possui MBA em Gestão Estratégica de Pessoas pela Faculdade de Tecnologia de Alagoas e está cursando pós-graduação de aposentadoria especial pela ESMAF. Atuou nas áreas da saúde no segmento da pessoa com deficiência e judiciário. Também possui experiência na área da assistência social, média e alta complexidade no estado do Mato Grosso. Facilitadora no desenvolvimento das atividades do Programa de Orientação para a Aposentadoria do Instituto de Previdência de São José dos Campos e integrante no processo de elaboração da minuta do decreto da aposentadoria especial da pessoa com deficiência na cidade de São José dos Campos. Quitéria, por favor, seja bem-vinda. Bom dia. Penso que não conseguimos iniciar de outra forma, senão agradecendo a APEPREM pelo convite, em nome da Cirleide, que gentilmente nos convidou para conduzir esse painel sobre um tema tão importante e tão pouco discutido. Na quarta-feira, quando eu cheguei aqui no evento, a gente estava até batendo um papo com a Cirleide, e eu falei, Cirleide, amamos a programação do Congresso Estadual desse ano, porque trouxe muitas questões que é da nossa prática, que a gente convive ali diariamente, mas que em alguns outros congressos não tem essa fala, né, essa reflexão. Então, estendo aqui o nosso agradecimento e falo que é de extrema relevância esses espaços de debate, para a continuidade na luta também das pessoas com deficiência em relação aos seus direitos. Aqui, antes de iniciar, propriamente dito, entrar no assunto da aposentadoria, da avaliação biopsicossocial, a gente trouxe 3 perguntinhas, então, se alguém se sentir à vontade de levantar a mão, a gente agradece até para a gente ter esse bate-papo e conduzir isso de forma muito bacana. Tem alguma pessoa com deficiência no auditório? Muito legal.
quais os institutos já concedem a aposentadoria do servidor com deficiência de forma administrativa? Judicial, mandado de injunção. Tem algum instituto que só concede de forma... Tá. Tem assistentes sociais, psicólogos e médicos? Muito legal. Essa primeira pergunta, que questiona se tem alguma pessoa com deficiência aqui participando desse painel, é muito em relação à representatividade. Muitas vezes a gente trata desse assunto e não envolvem as pessoas com deficiência nesse tema. Então, mais do que nunca, eles precisam estar inseridos na fala, nas decisões, na construção de políticas públicas realmente efetivas que atinjam as necessidades deles. Então, muito legal que algumas pessoas sinalizaram que são pessoas com deficiência. Então, peço até licença, porque tanto eu como o Enio vamos tratar de assuntos muito complexos, que trata de limitações e barreiras, e por mais que a gente tenha um certo domínio na fala, por vezes a gente não vivencia essa experiência de barreiras e impedimentos. Então, peço licença a vocês, que, vez ou outra, a gente sempre vai trazer essa problemática para a nossa reflexão. Em relação a esse segundo questionamento dos institutos que concedem administrativamente os requerimentos de aposentadoria do servidor com deficiência, para a gente, eu fiquei muito feliz, porque a maioria sinalizou que os institutos já estão concedendo. A gente sabe que a realidade de muitos institutos, que principalmente não fizeram a reforma, é orientar as pessoas que fazem esse tipo de requerimento a entrar com mandado de injunção, mas a gente entende que isso é um retrocesso, né? A lei é clara, a lei está posta. Se o nosso instituto não concede administrativamente esse tipo de aposentadoria, é bom a gente entrar naquela reflexão. A gente está sendo legítimo? A gente não está agindo com ilegalidade? O regime geral já concede há muito tempo. Então, essa problemática também é uma coisa muito presente nessa aposentadoria. Assumo que é um assunto que bem delicado, né? Que muitas vezes há muitos questionamentos. Eu lembro, vou trocar com vocês uma experiência, eu estou em São José há 3 anos, e assim que eu entrei, o nosso superintendente tinha uma questão em relação a essa aposentadoria, porque já tínhamos feito a reforma, mas a nossa lei complementar exigia uma regulamentação em relação à aposentadoria do servidor com deficiência. E já tinha alguns processos parados, aguardando a regulamentação, e a gente correu contra o tempo para regulamentar, né? Criamos uma comissão ali no Instituto de São José, inclusive a pessoa que participou, uma das pessoas que participaram da comissão, era um servidor nosso com deficiência, porque é fundamental que eles participem. Por mais que a gente fale, entenda um pouco sobre barreiras e impedimentos, eles precisam, sim, ter poder de fala e de decisão. Então, que os institutos que estão aqui presentes, os gestores, os conselheiros, os técnicos, levem essa realidade também para os institutos de vocês, principalmente aqueles que ainda não concedem administrativamente esse tipo de aposentadoria. E quando eu questionei aqui sobre a presença de assistentes sociais, psicólogos, médicos, durante esse painel, é para sinalizar. Hoje, a avaliação biopsicossocial é uma condicionalidade para a concessão da aposentadoria do servidor com deficiência. Então, se a gente não tem essas pessoas nesses debates, o debate fica frágil, né? Eventualmente, eu também sou assistente social, já tive a oportunidade de conduzir algumas avaliações biopsicossocial, e a gente entende a importância dessas pessoas estarem presentes em momentos como esse, né? Infelizmente, a gente sabe, o médico perito quase nunca está presente nos eventos. Normalmente, o assistente social, no máximo, o psicólogo, mas que bom que também tem uma boa quantidade de assistentes sociais aqui, psicólogos, acho que nenhum médico, mas que isso sirva de reflexão também para a gente durante esse painel. Bom dia.
Eu sou o Enio, sou um homem branco, cis, tenho o cabelo bem curtinho, a barba já grisalha, estou vestindo uma blusa preta, uma calça clara e um... Como que chama isso mesmo? Um cachecol que a minha filha me fez juradinho, que eu não vou tirar para minha voz permanecer até o final da nossa conversa. Eu quero, na pessoa da Ale, agradecer o convite, falar que é um tema que desafia muito a gente e que temos aí um longo caminho pela frente até pensar na questão do acesso a todos. Falar da alegria de conversarmos sobre esse tema e da alegria de conversar sobre esse tema dividindo a fala com a Quitéria, que é uma referência no serviço social, dentro desse contexto do RPPS, e com o pessoal do Fórum do Serviço Social aqui, que capacitou a gente a entender e a adentrar sobre assuntos tão difíceis. Falar sobre avaliação biopsicossocial e aposentadoria da pessoa com deficiência é um grande desafio. E nessa conversa, na construção da nossa apresentação, a primeira grande pergunta que surgiu foi: por que falar sobre avaliação biopsicossocial e aposentadoria da pessoa com deficiência é importante? A gente é assistente social, então a primeira resposta é para garantir direitos. Mas não só um direito individual. A gente parte de uma premissa que há um grande desconhecimento sobre o tema. E esse combate ao desconhecimento sobre o tema é também para garantir o direito coletivo, pensando que avaliações mal feitas ou não feitas têm gerado aos institutos perdas financeiras, seja lá por concessões incorretas ou por deixar de fazer concessões corretas. Mas, para além disso, também a gente falar sobre esse tema, a lógica da avaliação biopsicossocial é contribuir no planejamento do cálculo autorial e sustentabilidade dos regimes. É a gente pensar para além e pegar o papel que os RPPS podem ter na evolução legislativa e técnica. E a gente pensar na modernização de gestão e perpetuação de boas práticas. Mas se tudo isso não tocou o coração de vocês, um menininho rouco aqui falando para vocês, vocês não sentiram um quentinho, é o que a Quitéria falou. É para um cumprimento de ordenamento jurídico e de sociabilidade. A gente vai chegar lá na Emenda Constitucional 103, e para muitos institutos é quando, pela primeira vez, se trata da aposentadoria especial da pessoa com deficiência. E veja, como a Quitéria pontuou, a gente tem um atraso nessa questão dentro do RPPS. Por quê? Pela Lei Complementar 142, as pessoas com deficiência têm direito à aposentadoria especial há quase uma década. Por que os RPPS não trataram disso? E, além dessa questão, a gente ainda tem um ponto fundamental que a gente vai conversar muito hoje. A avaliação biopsicossocial. Ela deve ser realizada por equipe multidisciplinar e interdisciplinar. E tomara que no final da nossa conversa a gente entenda o porquê disso. Então, seguindo aqui nas nossas reflexões, hoje vai ser um momento que vai ter muitas reflexões. Então, a gente vai trazer algumas legislações, vamos trazer alguns casos concretos. E um dispositivo muito importante, que é muito conhecido nos RPPS, é a Emenda Constitucional 103, né? A famosa Emenda Constitucional 103 de 2019. E o artigo 22 é um dispositivo que traz um elemento muito importante sobre a aposentadoria do servidor com deficiência. Então, o artigo 22 dispõe que, até que a lei discipline o artigo 40, o inciso 1, a aposentadoria da pessoa com deficiência segurada do regime geral de previdência social do servidor público federal com deficiência, vinculado ao regime próprio de previdência social,
desde cumpridos, no caso do servidor, o tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício no serviço público e de 5 anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria, será concedida na forma da Lei Complementar número 142, de 8 de maio de 2013, inclusive quanto aos critérios de cálculo dos benefícios. Então, a emenda ela é muito clara. Existe uma lei, que é a Lei Complementar 142, que versa sobre essa temática, e a gente precisa seguir isso. Adentrando ainda mais na Lei Complementar 142, ela traz as regras dessa aposentadoria. Então, eu entendo que os institutos, que ainda não, principalmente os que não fizeram a reforma, não podem usar com a fala de a gente não fez a reforma, a gente não regulamentou e, por isso, a gente não pode conceder. Porque a gente já tem a Lei Complementar 142 que versa sobre isso. Então, é assegurada a concessão de aposentadoria pelo regime geral, ao segurado com deficiência, observadas as seguintes condições. Então, aqui a lei dispõe sobre as regras, né? Então, a gente entende que as regras é baseado na questão do grau da deficiência, seja ele grave, moderado ou leve. E, nos casos de deficiência grave, existe a necessidade de um tempo de contribuição para homem de 25 anos e de mulher de 20 anos. Se for uma deficiência moderada, 29 anos de contribuição se homem, 24 se mulher. E deficiência leve, existe a regra da questão da necessidade de possuir tempo de contribuição. 33 anos de tempo de contribuição se homem e 28 anos se mulher. Existe também a regra que envolve a questão da idade, que refere à questão das pessoas que têm 60 anos de idade, se homem, e 55 anos de mulher, e independente do grau da deficiência, desde que cumprido o tempo de contribuição mínimo de 15 anos, além da necessidade de ter que comprovar também os 15 anos como deficiente. Então, a lei ela traz as regras, né? Existe a legislação vigente, e isso é posto, e, normalmente, é o que todos os institutos que fizeram a reforma seguem. Aqui a gente traz um tema, a gente já teve essa fala no Congresso Estadual da PEPREM em 2023, e a gente lembra que existiam muitas perguntas sobre e qual a diferença da aposentadoria por incapacidade e a aposentadoria da pessoa com deficiência, porque gera dúvidas. Muitas vezes, até como a historicidade. Infelizmente, os deficientes eram vistos como incapazes, inválidos. Mas a gente teve uma evolução histórica nisso. E hoje são tipos de aposentadoria completamente diferentes. Então, aqui no nosso slide, a gente traz os principais pontos de diferença. A aposentadoria por incapacidade, ela decorre de alguma doença ou acidente que torna o indivíduo incapacitado para o trabalho. Então, a gente sempre fala que é uma situação imediata. Então, o servidor ele está incapaz, ele vai se aposentar. Já a aposentadoria do servidor com deficiência é um direito adquirido após anos de contribuição. Então, isso aqui já é fundamental para a gente entender que a aposentadoria por incapacidade ela versa diferente da aposentadoria por deficiência. Além disso, a aposentadoria por incapacidade ela ocorre de forma compulsória, e enquanto a aposentadoria da pessoa com deficiência ela necessita de uma avaliação biopsicossocial. Em São José, especificamente, a aposentadoria por incapacidade ela é realizada através de uma análise pericial, através de uma junta médica, onde, quando é constatada a incapacidade, existe a concessão do benefício. E, nos casos de aposentadoria, precisa ter um olhar integrado, humano e técnico, que é através da avaliação biopsicossocial que a gente ocorre a concessão. No INSS, a contribuição mínima é de 1 ano, nos casos de aposentadoria por incapacidade. E a incapacidade também, todos nós sabemos que ela é passível de reversão, que é diferente da aposentadoria do servidor com deficiência. Depois que ele adquirir o direito, não vai precisar ser revisto ou reavaliado, só em casos muito
específicos, né? Então, a aposentadoria da pessoa com deficiência tem relação direta com aspectos socioambientais, fatores que compreendem uma série de resistências que afetam o indivíduo no exercício de sua atividade profissional, mas não necessariamente o impedem de realizar alguma atividade laboral. A gente, às vezes, recebe umas visitas lá em São José, de alguns outros institutos, que vai verificar como é que a gente está conduzindo a aposentadoria do servidor com deficiência, e esse é sempre um motivo de questionamento, né? Porque algumas pessoas apontam assim, mas o servidor ele entrou como incapaz, ele entrou como deficiente na prefeitura, depois de, sei lá, vamos dar como exemplo, 8 anos, ele tentou requerer a aposentadoria por incapacidade. Pode? Eu disse, pode. Ele pode, sim, ser deficiente e se tornar incapaz. Mas a gente não pode afirmar que a pessoa deficiente, ela obrigatoriamente vai se tornar incapaz. Isso não é uma verdade. Isso precisa sempre, a gente sempre ter em mente, para saber as diferenças e conseguir conceder a melhor aposentadoria ali para a pessoa. Vou ficar sentado no seu lugar. Vê só, quando a gente conversa sobre, tanto na academia quanto com os outros institutos, a gente fala, e queria ver se vocês acham como a gente, isso é um grande avanço civilizatório. Esse novo ordenamento jurídico trata cada um tendo o seu caminho laboral. É diferente, somos todos diferentes. Por que temos que ser tratados como iguais? Né? E é uma celebração da diversidade. Então, esse desenho vai mostrando como cada um segue seu caminho laboral. Vão ter pessoas que vão ter barreiras diferentes da gente. E esse é um avanço porque acaba com a dualidade tão típica da nossa civilização, do que é certo ou não é certo, ou pode trabalhar ou não pode trabalhar. Acabando com essa dualidade, a gente abre o olhar para a diversidade da contribuição de cada um frente à necessidade da sociedade. Você passa para mim? Aí, um ícone da discussão dos direitos da pessoa com deficiência é a professora Isabel Maior. E ela vai falar, agora não se trata mais de atestar, laudar se o servidor com deficiência tem capacidade ou incapacidade de permanecer caminhando na jornada laboral, mas de reconhecer e avaliar o grau da funcionalidade desses servidores, que têm impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual, sensorial, que encontram restrição de participação plena e efetiva devido a uma ou mais barreiras ao longo do seu caminho, impostas pela sociedade, que geram impactos na realização das atividades, na participação social, levando a uma desigualdade de oportunidades. Isso é lindo. É tirar da gente o que lá na Revolução Industrial foi posto, que o nosso valor é de acordo com o que a gente consegue produzir e no menor tempo que a gente pode produzir. Aqui está falando ao contrário, está falando, você é importante. A sua contribuição é importante e cada um vai ter um caminho. E aí a importância dessa legislação. A Contra-Reforma da Previdência trouxe muitas perdas de direito, mas trouxe um avanço civilizatório para a gente. E é para a gente, é para todos nós. A deficiência não é uma doença, ela é uma condição. Hoje, a gente pode não ser considerado pessoa com deficiência. De repente, a Quitéria chama a gente para estar aqui no palco junto com ela, bate o dedinho e vem dar palestra com o dedo quebrado. Veja, amanhã a gente pode se tornar uma pessoa com deficiência, a gente pode ter barreiras. Por isso, esse é um avanço civilizatório. Mas aí, se na aposentadoria parece ser um ponto pacificado o direito das pessoas com deficiência, a emenda constitucional, em observância à LBI, traz outro desafio para os institutos, que é a concessão por pensão de morte aos dependentes com deficiência. E aí ela vai estar lá, no artigo 101, mudando a lei do INSS, quando ela traz,
o filho menor de 21 anos, os dependentes, né? Então, o filho menor de 21 anos, inválido, ou que tenha deficiência intelectual, ou mental, ou deficiência grave. E aí também isso para o irmão. Tendo que no INSS e em alguns institutos, o irmão tem que comprovar dependência econômica. No INSS e em alguns institutos, o filho não precisa comprovar dependência econômica. E isso é um grande enrosco. Por quê? Também vai ter lá na portaria 1467 regras de concessão e cálculo da pensão por morte. E vai falar lá para a gente, no artigo 10, no parágrafo 4º, na hipótese de existir dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, o valor da pensão por morte de que trata esse capítulo será equivalente a 100% da aposentadoria recebida pelo segurado. Eu sei que é polêmico, eu sei que a gente tem muita divergência e que a gente não vai dar conta de discutir isso agora. Mas como tem sido realizado no seu instituto? Como a avaliação dessas pessoas, desses dependentes, tem sido realizadas em seu instituto? É por avaliação documental? É por perícia médica? Ou por avaliação biopsicossocial? Se a gente for pensar na avaliação documental, a gente vai pensar em laudo médico, certo? E a gente vai estar retroagindo a LBI. Antes da LBI, existia lá, antes de 2007, na verdade, vai existir lá, como existe na saúde do trabalhador hoje, uma lista, falando, essa doença é considerada deficiência, essa doença não é considerada deficiência. Se a gente está fazendo só a avaliação documental do dependente, a gente está indo contra a lei. Se a gente está fazendo perícia médica, não diferente, a gente também está indo contra a LBI. Mas, se a gente está fazendo a avaliação biopsicossocial, hoje a gente não tem um instrumental certificado cientificamente que atenda à avaliação em casos que não sejam de aposentadorias. E o que a gente faz? A gente está num contexto de uma pandemia de crises de saúde mental. E, sobretudo, é uma epidemia de diagnósticos de transtornos mentais. Bora pensar num caso. E desculpa trazer o meu caso para vocês. Minha mãe é servidora do interior de São Paulo. Na cidade dela, eles seguem essa regra, que é igual do INSS. Então, é concedido pensão para filho menor de 21, inválido, com deficiência intelectual, com deficiência mental ou deficiência grave. A dependência econômica dessas pessoas, de que trata o inciso 1 do capítulo, é presumida. As outras devem ser comprovadas. Com 8 anos de idade, eu fui diagnosticado como deficiente mental. Como deficiente intelectual. Ao longo da minha vida, eu não encontrei barreiras que me dificultaram o acesso, por exemplo, ao trabalho. Eu tenho 2 vínculos públicos, sou professor universitário, casado também com uma servidora pública. Se a minha mãe falecer e eu entrar com uma ação para ganhar a pensão, legalmente, como que eles vão não me conceder a pensão? Eu não tenho resposta, eu só tenho dúvidas. E eu estou trazendo para vocês para a gente refletir. Muitas vezes a gente pensa no porquê fazer a avaliação. Apesar de a gente ainda não ter o instrumento correto para avaliar a deficiência dos dependentes, a gente precisa pensar na avaliação, porque é ela que traz a necessidade de conhecer e reconhecer a realidade de vida e as necessidades específicas de cada pessoa, na busca de garantir direitos.
É ela que vai dar elegibilidade às políticas públicas, principalmente as de ação afirmativa, que criarão equiparação de oportunidades. É a partir da avaliação biopsicossocial que a gente vai ter foco nas nossas políticas, para encontrar as pessoas que delas mais necessitam, para que consigamos dimensionar o orçamento para a efetivação das políticas. Se a gente não tratar a avaliação biopsicossocial como a lei nos traz, a gente vai estar cometendo condutas ilegais, injustiças, restrição de direitos e perdas financeiras para o Instituto. Como o meu caso, com certeza, em muitos institutos, devem ter pessoas com deficiência, com impedimentos mental e intelectual, que não necessariamente vai gerar uma deficiência e que não necessariamente vai gerar um benefício previdenciário. Vocês entendem o risco que a gente está correndo se a gente não levar a sério o que a LBI está falando? A gente vai ter, daqui a pouco, perdas financeiras muito grandes para o Instituto, porque se um médico determinar um CID, como o meu médico determinou quando eu tinha 8 anos, eu vou ter um direito que não é me legado a partir da avaliação biopsicossocial, que, para além do impedimento, vai analisar as barreiras que essa pessoa passa diante dos desafios da sociedade. É difícil, né? Depois, no Baden-Baden, a gente pode sentar e conversar muito sobre a pensão, por favor. Mas, beleza, a gente está conversando bastante sobre a avaliação. Mas que raio que é a avaliação biopsicossocial? A avaliação biopsicossocial é aquela avaliação que tem que passar, então, com o médico, com a psicóloga e depois com a assistente social. Foi esse o meu susto inicial. E aí fui ligar lá para Barueri e falar, como que vocês fazem aí? Daí a gente vai lá em São José dos Campos e fala, como que vocês fazem aí? Por sorte, o IPREM disponibilizou para a gente a oportunidade de ir nos institutos e conhecer como era realizada a avaliação nos institutos. E eu vou pedir licença para agradecer muito o conjunto dos assistentes sociais que construíram um fórum para debater essa questão técnica e demonstram para a gente um avanço muito grande a partir dessa construção coletiva. Porque a avaliação biopsicossocial ela é um método de análise multiprofissional e interdisciplinar, que, pautado no modelo biopsicossocial da saúde, busca entender o processo saúde e doença de uma pessoa a partir de 3 dimensões: funções e estrutura do corpo, que são os impedimentos, fatores ambientais e atividades e participação. A avaliação ela não surgiu do nada. Ela é resultado da luta de movimentos sociais da pessoa com deficiência, por direitos e dignidade. E ela é parte da disputa e quebra de paradigmas do conceito de saúde e doença e deficiência. Ela é muito mais do que a gente preencher um documento. Ela envolve uma explosão, uma desconstrução do que a gente tem até hoje, desse modelo binário, do que é certo e é errado, e ela impõe para a gente a necessidade de uma nova visão de mundo e de pessoa. Então, posto tudo isso que o Enio já trouxe, inclusive essas questões da pensão, eu acho que tem 2 semanas que o Enio entrou em contato com a gente, especificamente comigo, e trouxe isso, e ele falou, e São José faz como? Eu falei, meu Deus, então, será que estamos fazendo da forma errada? E eu trouxe para ele, eu falei, olha, em alguns casos, a gente só faz a avaliação pericial. O médico constata a deficiência, e é isso. E a nossa lei, a questão da dependência econômica não é presumida, é necessária a intervenção do serviço social.
E em casos de deficiência física, porque a nossa lei, o doutor Tiago está aqui, né? Lá em São José, a gente tem a especificidade da deficiência física nos casos de dependente ter vindo com a especificidade de ser grave. Então, nesses casos, quando envolve deficiência física, aí a gente faz a avaliação biopsicossocial. Aí o Enio, na hora, já falou, mas você está sendo capacitista. Ou faz para todo mundo ou não faz para ninguém, você não está seguindo a LBI. Então, ele traz esses pontos e faz a gente refletir, né? Melhorar, aprimorar a nossa prática, porque, infelizmente, a construção histórica é que a gente seja capacitista. O Enio, logo em seguida, vai trazer essa questão do capacitismo, dos preconceitos, mas é algo que é muito importante ser debatido. Bom, mas o Enio já deu uma introduzida nesse assunto para falar sobre a luta histórica das pessoas com deficiência, porque a gente sinalizando agora parece que é algo que foi implantado há pouco tempo, não teve luta, não teve movimento, mas a gente sabe que, principalmente em relação à aposentadoria, isso significou muitas lutas das pessoas com deficiência. E a gente traz aqui 2 pontos muito importantes. A Convenção Internacional, né, dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que foi organizado pela ONU, e, logo em seguida, no Brasil, a gente teve a Lei Brasileira da Inclusão da Pessoa com Deficiência. E tanto a Convenção como a LBI trouxe parâmetros muito legítimos em relação à avaliação biopsicossocial. Até aqui, eu sempre penso que a aposentadoria do servidor com deficiência, ao meu ver, é uma reparação histórica. Porque, se a gente for analisar muito brevemente, a gente sabe que, antes, as pessoas com deficientes, elas ficavam em manicômios, elas eram excluídas, elas não estavam no mercado de trabalho, em escola, nada, elas eram excluídas. Passou-se o tempo, vieram algumas melhorias e avaliava a questão da doença. Então, a pessoa era deficiente, era diagnosticado como doença, é o que a gente chama, nessa época, de modelo de doença, né? E pronto. Houve uma evolução, mas ainda era muito restritivo. E, com a Convenção Internacional, ocorreu o conceito de deficiência, passou a ter um modelo social da deficiência, que envolve essa questão da avaliação biopsicossocial. Então, não se analisa a estrutura física como era antes. Não se analisa o que o CID, o Código que Identifica a Doença, fala. Eu tenho um diagnóstico de autismo, é isso, tenho o CID, pronto, é isso. E agora não mais. Se a pessoa com deficiência, através da avaliação e do modelo biopsicossocial, é analisado a questão dos impedimentos, das barreiras, o Enio trouxe aqui o exemplo dele, e é um exemplo muito claro, né? Que, claramente, se a gente fosse fazer a avaliação biopsicossocial no Enio, talvez a gente não conseguisse identificar, né, tendo em vista que ele não enfrentou barreiras e limitações, não conseguisse identificar a deficiência. Mas, se ele trouxesse o laudo do médico dele atestando a deficiência intelectual, a gente poderia questionar se a gente não faz avaliação biopsicossocial. Então, a aposentadoria do servidor com deficiência nos moldes de avaliação é uma reparação histórica mesmo. Porque eu me recordo que, em algumas conversas que a gente teve ao longo desse tempo, que a gente trata sobre isso, a gente olha assim e, às vezes, a gente chega lá, o nosso médico, e fala assim, mas essa pessoa não tem deficiência, o CID dela não é de pessoa deficiente. Uma pessoa diabética, vamos lá, um exemplo prático. Uma pessoa diabética, se você for olhar o CID, ela tem uma diabetes. Mas, se a gente for olhar os impedimentos e barreiras que ela enfrenta, talvez ela possa ser enquadrada como pessoa com deficiência. E quem é que vai falar isso? A avaliação biopsicossocial. Não é o relatório médico, o CID que identifica. É através da avaliação biopsicossocial. Então, esse novo conceito de deficiência, que é pautado na questão da avaliação biopsicossocial, traduz um novo cenário, que é o modelo social da deficiência. Então, esse dispositivo da LBI, o artigo 2, é muito importante. Todas as vezes que a gente tem dúvidas, eu sempre falo,
Mas vamos lá e vamos ver o conceito do que é pessoa com deficiência? Porque o artigo 2 da LBI é bem claro. Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, quando sempre vem aquele questionamento, fulano é deficiente, eu falo, vamos lá olhar, vamos lá ler o conceito. O conceito é claro. Essa pessoa tem impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial? Aí, normalmente, a pessoa fala, tem. Então, ela é uma pessoa com deficiência. A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e considerará os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo, os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais. Isso é também interessante, né? Porque quando a gente foi realizar as primeiras avaliações biopsicossociais lá em São José, a gente tinha muito aquela questão do servidor, do próprio servidor com deficiência, achar que a gente só poderia questionar ou analisar as questões específicas do trabalho. E a gente falava, não, a gente olha o todo. Avalia também a limitação no desempenho das atividades e a restrição de participação. E o Poder Executivo criará um instrumento para avaliação da deficiência. A CIF é muito importante para a avaliação biopsicossocial. Eu puxo a dizer que a CIF é a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, e ela é o documento que mais se aproxima do que diz respeito à avaliação biopsicossocial, porque, infelizmente, se você for pegar apenas o CID, ele é ultrapassado, ele não garante direitos. Ele, inclusive, existe muitos debates, né, de ser suprimido. Então, o CID é algo que, provavelmente, nos próximos anos, é algo que deve ser superado, e a CIF é um balizador, né? Então, a CIF ela é um código, é um livro vermelho, assim, com bastante páginas, mas lá ele consegue classificar essa questão da funcionalidade. Então, a CID leva em consideração as funções e estruturas do corpo, as atividades e as participações. E a gente vai avaliar tanto os fatores ambientais como os fatores sociais. Então, isso aqui é um divisor de águas, né? Porque, se você for olhar o CID, né, você apenas centra nas funções e estruturas. Eu tenho o impedimento ou a limitação na parte física, e é isso. E não analisa o resto. E a gente sabe que, a depender das limitações e impedimentos, a deficiência pode ser mais grave ou pode ser mais leve, né? Então, só para resumir o que já foi posto aqui até aqui, o modelo biopsicossocial ele envolve uma análise humana, técnica, que direciona a nossa análise para as funções e estruturas do corpo. É primordial que exista essa análise, mas a gente também avalia os fatores ambientais e a atividade e participação. Na nossa realidade lá de São José, nós temos um assistente social aplicando, né, o IFEBRA e realizando a avaliação biopsicossocial. Temos uma psicóloga também, que, juntamente com o assistente social, conduz isso. E temos o nosso médico. Então, é uma análise em conjunta, integrada. Se for realizada separada, provavelmente vai dar erros, né, equívocos. Falado até aqui sobre todas essas questões, principalmente sobre a avaliação biopsicossocial, né, é muito importante a gente falar sobre barreiras. Como o Enio bem colocou, a pessoa com deficiência, ela enfrenta no seu dia a dia diversos tipos de barreiras, e que é qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento.
Então, as barreiras elas são classificadas como urbanísticas, arquitetônicas, de transportes, barreira nas comunicações e na informação, barreiras tecnológicas, mas principalmente barreiras atitudinais, que diz respeito às atitudes que a gente tem em relação à pessoa com deficiência. Vou pedir até licença para as pessoas que ainda não concedem administrativamente a aposentadoria do servidor com deficiência, mas é triste, porque, infelizmente, a gente não conceder administrativamente esse tipo de aposentadoria é uma barreira atitudinal, da atitude do Instituto em relação ao servidor. Então, o servidor contribui ali ao longo dos anos, e quando vai requerer a aposentadoria, a gente usa aquela lógica. Não fizemos a reforma, a gente precisa regulamentar, infelizmente o senhor vai ter que procurar de outros meios, normalmente por mandado de injunção. Então, essa é uma barreira que os nossos institutos não podem possuir. Eu lembro que em uma conversa com uma das pessoas que trabalha lá com a gente, e sempre teve muitos questionamentos sobre a aposentadoria do servidor com deficiência. E eu levei a reflexão para ele. Eu falei, nossa, é muito engraçado, porque não existe em relação questionamentos, dúvidas, quando se trata dos agentes nocivos. É algo que está posto, é algo que está ali, e ninguém questiona. É uma aposentadoria especial também, e ninguém questiona. E por que questionam-se tanto sobre a aposentadoria do servidor com deficiência? Então, é algo para a gente avaliar e melhorar, né, a nossa prática, aprimorar, para que, no futuro próximo, todas as pessoas que venham requerer a aposentadoria do servidor com deficiência tenham um direito garantido. E aí, nessa lógica que a Quitéria vai trazendo para a gente, a avaliação biopsicossocial ela vai traduzir um princípio de equidade, que é um princípio que, para a Previdência, ainda a gente precisa trabalhar de forma mais séria. A equidade, diferente da igualdade, olha cada indivíduo como um ser único. E a gente precisa olhar essa singularidade. Dentro do meu impedimento intelectual, eu precisei pôr um óculos lá para não esquecer. Quantas pessoas aqui usam óculos? Um montão, né? Vocês têm um impedimento, certo? Vocês são deficientes? Não sei. A gente vai precisar entender como as barreiras da sociedade levam vocês à oportunidade, ao desenvolvimento de você como um ser humano. Minha companheira usa óculos. Se ela tira o óculos, é engraçadíssimo, porque ela não escuta. A senhora também, né? Eu sei que quando a gente está brigando, ela tira assim. Ela não escuta. Só que veja isso, a gente está falando de uma órtese, o óculos é uma órtese, muito acessível no nosso estado. Vamos pensar que o Brasil é gigantesco e que a LBI cobre todo o Brasil. Tem estados que a órtese não é acessível. Nesse estado, a minha esposa seria considerada uma pessoa com deficiência? Provavelmente, porque ela ia encontrar barreiras que iam dificultar ela. Lá no estudo, quando ela era criança, para conseguir o emprego depois, para se socializar. Quando a gente fala de singularidade e equidade, nas avaliações que a gente vem fazendo no IPREM em São Paulo, a gente tem aprendendo muito isso, a gente começa a entrar num universo que a gente desconhecia. Vocês já pensaram, e olha lá, eu falei para a servidora que eu ia usar o exemplo dela. É uma servidora que teve paralisia infantil, uma baita nutricionista, uma grande profissional. E ela entrou com um pedido de aposentadoria especial da pessoa com deficiência. Pelo impedimento dela, ela tem um braço reduzido, o braço direito dela é menor. E ela, na avaliação com o médico, ela se queixou, porque ela falou assim, olha, vocês vão ver depois mais para frente, não tem uma atividade que é cuidado do corpo.
E o médico colocou como se ela fizesse isso de forma atípica. Mas ela fala, olha, cuidar do meu dedão do pé, eu dou conta. Agora eu não consigo raspar minha axila. Ela vivencia isso, ela sabe. A gente precisa desconstruir isso na nossa cabeça para entender isso como isso é vivido por várias pessoas. Aí a tendência de novo eu falo, precisamos quebrar na nossa cabeça a lógica binária, ou é ou não é. E nessa perspectiva é que na avaliação biopsicossocial é tão importante a ética. E aí a importância da capacitação para avaliação biopsicossocial. Doutor Akiyama está aí, não é porque eu estou no probatório não, hein, doutor? Mas o Iprendel fez um grande avanço com a gente, porque quando a gente virou e falou, precisamos ser capacitados, eles foram atrás e capacitaram os assistentes sociais, que junto com as discussões do fórum hoje, estamos engatinhando, mas já conseguimos fazer avaliações, pelo menos de forma mais correta, porque um dos grandes desafios para a avaliação biopsicossocial é a gente combater algo muito presente na nossa sociedade, o preconceito. E aí, bora lá. Queria fazer isso rapidinho com vocês, era a parte que eu estava mais esperando. Pai e filho sofrem um acidente terrível de carro. Alguém chama uma ambulância, porém o pai não resiste e morre no local. O filho é socorrido às pressas. Ao chegar no hospital, a pessoa mais competente do centro cirúrgico diz, eu não posso operar esse menino, ele era meu filho. Quem é essa pessoa? A gente fez a pesquisa, porque a gente é ruim de conta, com 100 pessoas. Eu mostrei isso para 100 pessoas. 8 pessoas falaram que era a mãe. 60 pessoas falaram que era Deus, reencarnação, colocaram na questão religiosa. Gente falou mais que era um casal homoafetivo, que era adotado, que o pai não morreu. Mas 8% das pessoas falaram que era a mãe. Nenhuma vai nunca achar que pode ser uma pessoa com deficiência. E sabe por quê? Porque o preconceito nosso, ele é estrutural. O preconceito é um juízo prévio, uma opinião, um sentimento formado sem conhecimento adequado, análise crítica ou experiência direta. E ele fica em 4 patamares. Na observação falsa da realidade a partir do senso comum, no movimento de generalização sem conexão com a realidade comprovada através da ciência, na criação da identidade diante da desqualificação da diferença e na função expiatória, o mal deriva do outro, que busca de direito, que na busca de direito explica a piora da sua vida. Quando a gente está fazendo, e a gente em São Paulo tem uma população muito grande, a gente está fazendo bastante avaliações, a gente sente que a maior violência que as pessoas, que os servidores com deficiência passam, é o preconceito. É o preconceito de uma enfermeira que contava para a gente que por ela ter um impedimento auditivo, ela não conseguia atender em uma determinada sala. Vocês conhecem em São Paulo? Fica num hospital lá perto da 9 de julho, faz muito barulho. E naquela sala ela não conseguia ouvir. Só que os colegas de trabalho dela, pautados num preconceito estrutural, achavam que ela era folgada. E isso mexeu com ela ao longo da carreira dela. Ao longo da carreira, ela não foi tratada de acordo com os impedimentos que ela tinha. Ela era tratada de acordo com a necessidade de produzir mais em menor tempo. O preconceito, ele não é só de uma condição, não é só da mulher, não é só da pessoa com deficiência, não é só da pessoa preta. Eles têm uma interseccionalidade. Está vendo? O médico lá com 8 anos não estava tão errado. Tem um impedimento intelectual aqui.
Mas o preconceito, ele é inconsciente. Muitos de nós vão sair daqui e falar, aquele baixinho de barba branca está falando que eu sou preconceituoso? Eu estou. E eu acho que é. Porque eu também sou. Porque está na nossa estrutura como sociedade. 1 bilhão de pessoas no mundo têm algum tipo de deficiência. E vocês provavelmente não sabiam disso. 24% da população brasileira se autodeclara pessoa com deficiência. E vocês provavelmente não sabiam disso. Segundo o IBGE, 26,5% das pessoas com deficiência encontram espaço no mercado de trabalho. O nível de ocupação para o resto da população é de 60%. E vocês provavelmente não sabiam disso. O preconceito contra a pessoa com deficiência tem nome, é capacitismo. E vocês provavelmente também não sabiam disso. Eu sei que vocês não sabiam, porque eu também não sabia. O capacitismo é a ideia violenta de que pessoas com deficiência são inferiores, visto como anormais, seres humanos que precisam de conceito. É capacitismo quando usamos palavras como retardado, surdo, cego, para se referir a pessoas típicas na intenção de ofender ou brincar. É capacitismo quando se constrói ruas, casas, áreas de lazer não acessível a todos. É capacitismo quando a gestão do Instituto não promove capacitação ou reforma previdenciária, continuada da equipe técnica e administrativa, relegando muitas vezes direitos. O capacitismo tem várias faces: a versão do coitadinho incapaz, a visão do doente, a narrativa de heróis. Para uma boa avaliação biopsicossocial, a gente necessita desconstruirmos como capacitistas. E a gente precisa fazer isso pelo nosso instituto e pela nossa sociedade. Minha esposa é assistente social também de um centro de reabilitação. Minha filha tem 5 anos e ela tem conversado muito com minha filha sobre o anticapacitismo. Eu, professor universitário, todo grandão, fui levar minha filha no teatro. E a minha filha ficou reparando muito numa criança que estava na cadeira de roda. E eu peguei ela no colo, todo anticapacitista, e falei, filha, é um impedimento. Ela está na cadeira de roda, ela nem deixou eu acabar de falar, ela falou, ô pai, eu estou vendo a unha dela. Eu sou capacitista. Ela não, a gente não nasce capacitista. É cultural e a gente precisa combater isso. Tá lá, Enio. Então, você já falou que a gente é injusto, que a gente está cometendo ilegalidade, que a gente é capacitista, preconceituoso. É isso, mas eu ainda quero ir no bar beber com vocês, porque eu também sou. A grande questão agora, sabendo de tudo que a gente viu até esse momento, é como aplicar a avaliação biopsicossocial. Porque lembra que ela é um método, a gente precisa de um instrumental. E os RPPS tiveram uma grande vantagem histórica referente a isso. Porque lá na portaria 1467, eles vão falar para a gente, olha, tem um pessoal que já estudou isso. A avaliação mencionada neste artigo poderá ser adotada o instrumento aprovado por meio de portaria interministerial. A gente pegou o caminho já caminhando. Então, como o Enio já bem colocou, nós, institutos de previdência, saímos na vantagem, porque já existe um instrumento de funcionalidade brasileiro adaptado à aposentadoria, que é o famoso IFBRA, ou IFBRA, que é um instrumento que tem que ser aplicado pela equipe técnica, né, pela equipe multiprofissional. E ele é de extrema importância porque ali é definido o grau da deficiência. Como a gente já viu anteriormente, nas regras é muito explícito. A depender do grau da deficiência, vai se exigir um tempo específico de contribuição.
Quando a gente conversa com um médico, ele fala assim, através do CID não tem como identificar exclusivamente se é grave, se é moderado ou leve. E que bom, porque a forma correta realmente é através da avaliação biopsicossocial, e hoje a gente tem esse instrumento, provavelmente vai existir outros em andamento, mas hoje, para fins de aposentadoria, é utilizado ele. Então, ele foi idealizado através de uma criação do grupo de trabalho interinstitucional. Durante a elaboração desse instrumento, ocorreu o envolvimento do Ministério da Previdência, especificamente porque era uma necessidade do regime geral, né, ter esse instrumento para conceder as aposentadorias do servidor com deficiência, que são do regime geral. Envolveu também a UNB, a Universidade de Brasília, e foi idealizado como resposta à necessidade de adequar a análise da deficiência à lógica previdenciária, considerando o modelo biopsicossocial preconizado pela Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência e pela LBI. Então, como foi elaborado isso? Porque, a grosso modo, parece ter sido uma coisa tão simples, e quando a gente vai avaliar como ele foi construído, a gente percebe o quão responsável, o quão cuidadoso, o quanto de pessoas envolvidas, pessoas com deficiências que participaram ativamente na construção do instrumento, médicos, assistentes sociais, técnicos do Ministério da Previdência, do Ministério do Trabalho. Então, ocorreu a construção conceitual, que basicamente é aquilo que eu já falei, né? Saindo daquele modelo médico e indo agora para um modelo social. Teve testagens piloto em diferentes regiões do país, foram 17 mil vezes aplicado o instrumento para verificar se realmente ele era condizente com a realidade, né? Ocorreu a validação estatística e técnica e a institucionalização. Então, hoje, o IFBRA, o IFBRA, é institucionalizado como o instrumento que nós podemos utilizar para verificar essa questão do grau da deficiência. O IFBRA, ele significa uma mudança de paradigma. Porque lá, vocês vão ver posteriormente, que agora a gente vai ter que acelerar, né? Porque a gente se perdeu um pouquinho no tempo. Vocês vão observar que inúmeras atividades são avaliadas, desde a parte física, mas também da socialização, da vida política e tudo mais. Então, assim, como é que ocorre? Para quem já teve um pouco de contato com o IFBRA, sabe que ele funciona à base de pontuação, que é determinado pela MIF, Medida de Independência Funcional. Então, existe a pontuação 25, que é quando ocorre a dependência total de terceiros, 50, dependência parcial de terceiros, 75, uma independência modificada, e 100, uma independência total. Então, a depender de como a pessoa realiza aquela atividade, a gente vai dar essa pontuação. Então, se ele consegue desenvolver independente, é 100. Porém, se ele não consegue desenvolver aquela atividade, aquele domínio ali, passa a ser a outra pontuação. 75 se tiver adaptação, 50 se ele precisar de um terceiro para realizar a atividade, ou 25 quando ele não realiza a atividade. Então, isso é muito importante. E uma coisa que eu trago para vocês é que muito cuidado quando forem realizar as avaliações biopsicossociais, porque, normalmente, infelizmente, isso é histórico, a pessoa com deficiência ela tende a naturalizar a barreira. Então, eu me recordo, hoje, através do nosso decreto, lá em São José, a gente condicionou a avaliação biopsicossocial, principalmente a parte que o serviço social e a psicologia intervêm, a visita domiciliar. Porque muitas vezes você atende o servidor ali numa sala branca, fria, e ele naturaliza. Quando você questionar, mas o senhor, como é que em relação ao acesso a transporte? Ele, não, eu consigo fazer normalmente. E quando a gente vai até a casa do servidor, a gente vislumbra e consegue visualizar de imediato as diversas barreiras que ele precisa enfrentar para desempenhar aquela atividade. Então, tem que ter esse cuidado, porque, senão, a pontuação é prejudicada e, consequentemente, o servidor também. Somado a isso, dentro do IFBRA também existe o FUSE, que o Enio vai desenvolver um pouco mais, que é um modelo linguístico, que ocorre pela necessidade de calibrar a pontuação.
O IFBRA é tanto aplicado pelo médico, como pelo serviço social e pela psicologia. Então, é necessário uma calibragem da pontuação, a depender do tipo de deficiência. Para cada deficiência, existe ali os domínios que são afetados, para tornar o instrumento mais humano. Existe também a questão do FUSE corrigir as distorções avaliativas, porque a gente sabe que, infelizmente, principalmente em relação aos médicos e até mesmo aos técnicos, o fato de não ter muita similaridade com a CIF acaba seguindo os princípios do CID, e também o FUSE é para diminuir a fragilidade e o risco em relação à aplicação. Obrigado, Camaré. E aí, o IFBRA, dentro dessa construção, ele tem etapas. E é bem legal saber dessas etapas, porque quando desconhece a etapa, parece que é algo quase automático, né? Fala, mas vocês ficam 1 hora na avaliação? É importante os institutos que conseguem fazer visita domiciliar fazer? Esse instrumental é um instrumental, então, validado cientificamente. E ele passa por algumas etapas. A primeira etapa é uma etapa composta pela perícia médica, que vai fazer a identificação da pessoa, a elaboração da história social. É nessa etapa, então, que o médico, isso é um ato médico dentro da avaliação biopsicossocial, vai definir qual é o impedimento e qual é o início desse impedimento. Após essa etapa de construção da história clínica, então lembra, com o impedimento e com o início de impedimento, ele vai pontuar as 41 atividades, são 7 domínios, 41 atividades, e as atividades vão ter lá várias formas que a gente mostra mais para frente. Acabado este primeiro momento, tem-se um segundo momento, que é com o serviço social, que a partir, então, da avaliação do perito médico, e eu vou voltar a repetir isso, que vai definir o tipo de impedimento e o início desse impedimento, e se houve alteração ou não desse impedimento, é que a gente elabora a história social para servir de base para pontuar as 41 atividades divididas nos 7 domínios. A soma desse momento da perícia médica com o momento do perito assistente social é que vai dar a pontuação do IFBRA. Por que a gente precisa ser enfático nisso? Pode o assistente social, por esse instrumento, fazer a avaliação primeira? Não. Ou o médico perito, é ele que vai definir o impedimento? É o assistente social? Não. No relatório final, isso vai estar exposto? Vai estar exposto. Vai estar exposto com a assinatura lá? O médico vai ter que dar um laudo para fazer isso? Não. Esse instrumento é um instrumento validado cientificamente. Se vocês forem usar esse instrumento, tem que seguir o manual desse instrumento. Porque, senão, a gente está vendo muitas, desculpa a expressão, aberrações que tiram direitos das pessoas com deficiência. Ah, mas eu não quero pontuar as 41 atividades. Tá bom, então você não está usando o IFBRA, você está indo contra a legislação. E aqui são os 7 domínios e as atividades de cada domínio. A gente está com o tempo corrido, então a gente vai passar por isso. O modelo linguístico do FUSE aqui é muito importante. Por quê? Vocês estão vendo que cada impedimento vai ter os seus domínios caracterizados. Então, qual impedimento, qual domínio que no impedimento auditivo tem um destaque maior? É a comunicação e a socialização. Aí, na pontuação das atividades, vai lá o médico ou assistente social e define que, vamos pegar uma atividade aqui. Cuidados pessoais. Essa é a atividade que em São Paulo, no IPREM, a gente está vendo mais questões. Vai lá pegar os cuidados pessoais para fazer a pontuação. Lavar-se. Daí vai a pontuação do médico ou do assistente social e coloca 100.
Lembra que a Quitéria falou? O 100 é que faz de forma atípica. Daí, cuidar da parte do corpo, coloca 25. É que não consegue fazer, precisa de ajuda de terceiros ou não consegue fazer. A avaliação está com algum tipo de problema. O FUSE, pelas regras do FUSE, um dia a gente pode conversar com o FUSE, hoje não dá, não agora pelo menos, ele tenta equalizar essas diferenças na pontuação. Então, quando vocês pegam o resultado da avaliação biopsicossocial, você tem que aparecer assim, a pontuação após a aplicação do FUSE é tanto. E é essas pontuações que lá, quando a Quitéria falou do desenvolvimento do instrumental, que geram o grau da deficiência. E aí a gente vai ter o grave, quando a pontuação for menor ou igual a 5.739, a moderada, a leve. E destaco para vocês, a gente vai ter pontuação insuficiente para a concessão do benefício. Isso significa que a pessoa não é uma pessoa com deficiência? Não. A gente está falando que, para fins previdenciários, as barreiras que essa pessoa teve ao longo do caminho, de acordo com seu impedimento, não geram a ela impedimentos que a levem a ter um benefício previdenciário. Isso é muito importante se a gente pensar lá no começo da nossa conversa. Eu, Enio, com meu impedimento intelectual, tenho direito a um benefício previdenciário? Olha, precisa fazer avaliação para ter certeza. E aí, para eu ir finalizando, você vai falar do fórum depois? Você fala do fórum depois? Para eu ir finalizando, queria falar para vocês do alecrim dourado. Se vocês não têm no Instituto, terão, porque ele é semeado. Ele cresce sem ser semeado. O alecrim dourado é aquela pessoa que chega para você e fala assim, por que precisa ter capacitação? A gente consegue fazer isso sem capacitação. Tem outros institutos que fazem. Aí você pega o alecrim dourado e fala assim, abençoado de Deus. Teve um estudo longo pela UNB, junto com o Ministério da Previdência, que entrevistaram 17 mil pessoas com deficiência, criaram um instrumental, e eu acho que realmente você está certo e eles estão errados. O alecrim dourado é a encarnação do capacitismo, porque desconhecendo a avaliação biopsicossocial e a importância dessa avaliação nos direitos da pessoa com deficiência, descaracteriza totalmente tanto o trabalho técnico quanto o esforço da gestão para construir um instrumental e aplicar uma avaliação com capacidade dessa avaliação. Então, depois de toda a nossa fala aqui, inclusive levamos até mais tempo do que a gente tinha esperado, difícil, é complexo. Eu me recordo que, assim que eu assumi o Instituto de São José, né, como servidora pública, no primeiro acesso que eu tive ao instrumento, eu falei, não é possível aplicar isso, não é viável, é extremamente complexo, exige alta capacidade técnica. E aí a gente começou a correr contra o tempo, conversar com o regime geral, porque a gente precisa também ter a humildade e entender que, enquanto um instituto pequeno aplica raramente o IFEBRA, o regime geral ele aplica 5, 10, 20 por dia. Então, tivemos diversas conversas com o regime geral. E, além disso, a partir das dificuldades, né, que permearam principalmente a aposentadoria do servidor com deficiência em relação à avaliação biopsicossocial, nos unimos e criamos o Fórum de Assistentes Sociais e Regimes Próprios de Previdência Social, que, inclusive, tem algumas pessoas aqui que fazem parte. E, de fato, esse fórum é para a gente aprimorar a nossa prática, a gente entender que precisamos nos capacitar para que possamos garantir cada vez mais os direitos de forma efetiva, né? E estamos à disposição.
Espero que a gente, pelo menos, tenha causado uma reflexão, que vocês levem para os institutos de vocês um pouquinho dessa realidade, né, que, infelizmente, não é presente em muitos institutos por não considerem administrativamente a aposentadoria do servidor com deficiência. E é isso, né, Enio? Claro. Eu vou falar sentado que meu pé está latejando. O fórum, e é 1 minuto mesmo, gente, o fórum tem uma importância fundamental, porque vocês entendem, se a gente, unidos como RPPS, a gente vai poder construir muita coisa junto, muito mais do que a gente tiver dentro do nosso instituto. Se alguém duvida disso, o fórum dos assistentes sociais, dos regimes próprios de previdência, dão um caminho para falar que sim, que a gente pode construir mais. Porque o que a gente esqueceu de falar com o IFBR é que ele é um instrumental, e ele é um instrumental muito complexo. E foi a partir do fórum que a gente conseguiu criar um instrumental do fórum, um programinha que, no cálculo das pontuações, conseguem dar para a gente, de forma automática, o grau da deficiência. Então, eu queria terminar só falando assim, RPPS de todo o Brasil, univos. Obrigada, Enio. Obrigada, Quitéria. Por conta do tempo, né, eu penso em abrir para uma perguntinha, rapidinho. Alguém? Ele levantou primeiro. Bom dia, Quitéria e Enio. Eu tenho uma pergunta em relação... Eu sou o Marcelo Reis, do Instituto de Previdência de São Bernardo do Campo. Eu queria entender como é que vocês fazem a questão do preenchimento do método fuzzy. Se vocês fazem em conjunto, ou o médico faz o preenchimento do dele e aí faz a parte... Ele faz os ajustes para o médico e o assistente social também. Obrigadão pela pergunta, porque daí a gente consegue mostrar um instrumental. A gente foi criando, dentro do fórum, a gente teve que criar o instrumental. Na verdade, a gente adaptou esse instrumental para um programa de Excel para ser acessível aos RPPS. O médico ele vai preencher. Você pode pôr para mim os dados dos avaliados? Aqui na aba de baixo, aqui, ó. Na abinha, dados do avaliado. Tem esse primeiro momento, então, que é o preenchimento do avaliado, do servidor, do aposentado. Num segundo momento, vai ter a avaliação médica, que é o do lado aqui. É esse aí. Aí, desce um pouquinho. Desce devagarinho. Aí! Aqui, o médico já vai ter os dados do avaliado e vai fazer um diagnóstico médico. É aqui que ele, então, vai colocar o tipo de... Esse vermelhinho a gente deixa porque não pode faltar. Ele vai colocar o tipo de impedimento, um ou mais, a data do início do impedimento, que é fundamental no cálculo da aposentadoria, e a data de alteração, se tiver. Tendo a data de alteração, a cada período de impedimento, a gente vai ter que aplicar o IFBRA. Fazer a conta no FUSE na mão é muito difícil, porque o FUSE ele vai ter 5 regrinhas. E aí, essas regrinhas, para a gente fazer o cálculo na mão, a chance de erro é muito grande. Então, isso foi muito do fórum, do conjunto do fórum, a gente se debruçou sobre essas regras, e no Excel, com as fórmulas do Excel, a gente foi montando uma calculadora do FUSE. Aí o médico preencheu, dá essa calculadora ali, no final vai ter esse quadraçozinho azul EcoFuse aplicado, e no final vai ter a pontuação total dele. Ali. Aí vem a avaliação social, que é com a história social. Então, tem lá uma estrutura de
de questionário que a gente pegou do pessoal de São José dos Campos, que São José dos Campos construiu e ajuda muito na construção da história social. Concluída a história social, ela serve de base para a gente fazer o nosso IFPR, do serviço social. É o mesmo instrumental. É um técnico olhando de uma forma e um técnico com outro saber olhando de outra forma. E aí não vai dar tempo, a gente podia preencher para vocês verem, já sai calculado para a gente o resultado final, a partir da análise do médico e análise do serviço social. Precisa ser médico e assistente social? No IFBRA, precisa ter o médico e o assistente social, porque ele é construído a partir do INSS. Por que é médico e assistente social? E aí a resposta é muito simples. Eram os profissionais da saúde que tinham um contingente maior dentro do Instituto de Previdência. O psicólogo pode fazer? Teoricamente, sim. Neste momento, no IFBRA, precisa ter o médico? Precisa. Foi aprovado e está em aplicação para validação científica o IFBRM. No IFBRM, uma das questões que ainda não é pacificada é que precisam ser 2 profissionais da saúde de diferentes disciplinas, mas já tira a figura do médico. Não sabemos se o lobby médico deixará isso passar. Mas é isso. Essa é a força. Se a gente for fazer na mão, vai dar um trabalho. Ali é automático, já sai automático a pontuação. Pessoal, muito obrigada. Mais uma vez, Quitéria, Enio. O tema é bastante complexo, tem muita informação e ele é relativamente novo para a gente. No regime geral, eles já lidam com isso há muito tempo, mas a gente, assim como o regime geral e INSS também é serviço público, a gente segue o princípio da legalidade, está lá na Constituição. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E quando a gente fala que a gente não consegue conceder administrativamente, é porque a legalidade impede a gente. Porque eu até entendo que seria justo, legal, mas eu não tenho previsão. Se eu concedo esse benefício, eu prejudico o instituto e eu prejudico o servidor também, porque depois vem o tribunal e fala: como é que você concedeu um benefício que você não tinha previsão legal para fazê-lo, né? Então, é um tema muito apaixonante, a gente carece de informação e a gente quer se aprofundar. Então, eu agradeço a presença de vocês, o coffee está sendo servido lá, a gente vai para o último painel, lá onde é o auditório 1, e aqui, em nome da PEPREM, eu gostaria de entregar uma lembrancinha para os nossos palestrantes. Obrigada, Victoria. Muito obrigada mesmo. Obrigada, Enio. Vou tirar uma foto.